Bom, pessoal, antes de responder à dúvida sobre a regra da cadeia, vamos falar primeiro sobre a função composta. Por quê? Porque a regra da cadeia é uma regra que você vai utilizar para encontrar a derivada de função composta. Então é importante que você saiba primeiro o que é uma função composta. Função composta. Dados três conjuntos A, B e C não vazios e as funções g, uma função g de A em B e uma função f de B em C. Observe que o contradomínio da função g e observe a imagem, o domínio da função f. Então, olha só, o contradomínio de g e o domínio da função f. Tá vendo? Bom, só observa, né, por enquanto. Então, uma função composta de f com g, ela é definida do seguinte modo. Então, a gente usa essa notação aqui, ó, f bola g, que a gente lê como composta de f com g, de a em c. Então, ela é uma função dada pela regra f bola g de x, ou seja, f composta com g de x, vai ser igual a f de g de x. Então, assim a gente define a função composta. Observa aqui por essa definição que a imagem da função g, ela está contida no domínio da função f, certo? Bom, vejamos agora alguns exemplos. Vamos primeiro para esse exemplo aqui. Eu tenho o seguinte. Eu tenho primeiro uma função f de r em r e ela é definida como f de x igual a seno de x. E eu tenho uma função g de r em r que ela é definida como g de x igual a 2 vezes x ao quadrado. Perfeito? Então, primeiramente, eu vou querer encontrar qual é a função f composta com g. Então, a f composta com g vai ser a f de g de x. Mas vejamos, o que a função f faz? A função f, olha só o que a função f é essa aqui, não é? Essa aqui, ó, que eu estou circulando. A função f, dado um número x, ela faz o quê? Ela faz o seno daquele número. Então, a função f ela é seno. Só que no lugar do x, você vai aplicar quem na função f? A função g. Então, é seno de g de x. Então, a função f composta com g vai ser igual a seno... Aí, o que é a g de x? Olha a g de x aqui em cima, olha. A g de x não é isso aqui, ó. 2x ao quadrado? Então, vou aplicar, troco no lugar do x, eu coloco a função lá. Então, é seno de 2x elevado ao quadrado. Qual é a função de dentro? A função de dentro é a função g. Mas como assim a função de dentro? Vejamos um diagrama para que isso fique bem claro para você. Então, acho que no diagrama fica mais fácil de você entender. Bom, então o que acontece? Essa função, vamos desenhar aqui. Dado um valor x, e a função f bola g de x, ela também é de r em r, certo? Ela é de r em r. Como assim a função composta, né? Por que é a função composta? Você tem um valor x real. Primeiramente, o que é feito? Qual cálculo que é executado? Primeiro, o cálculo que é executado é fazer 2x ao quadrado. É a função de dentro. Então, primeiramente, aplica-se a função g. E aí, como resultado aqui, o x vai passar a ser 2x ao quadrado. Depois que aplicou a função g, o que vai fazer? Vai aplicar a outra função, que é a função f. O que a função f vai fazer?
Vai pegar esse 2x ao quadrado e vai fazer o quê? O seno deste valor, ou seja, seno de 2x ao quadrado. Então, o que acontece? Se você pensar nesse caminho aqui todo, esse caminho daqui até aqui é a função composta. Primeiro faz a função g, que é a função de dentro, depois faz a função f, que é o seno, que é a função de fora. Essa função aqui é a f bola g de x. Essa é a regra f composta com g. Essa é a função f composta com g, f bola g de x. Então, com isso, nós temos a função composta. Mas eu poderia fazer também a composta de g com f. Como que ficaria? Neste caso aqui eu posso. Como que ficaria a g composta com f? Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui vai ser a g de f de x. Qual é a função g? A função g, que está aqui em cima, ela faz 2 vezes x ao quadrado. Só que no lugar do x, você vai colocar a f de x ao quadrado. Então, aqui agora eu estou aplicando a função f na função g. Então, como é que vai ficar isso? Então, a nossa função g composta com f, ela vai ser dada do seguinte modo. 2 vezes... Aí, o que é a função f? A função f, se você olhar aqui em cima, a função f é dada por f de x igual a seno de x. Então, no lugar aqui, você vai colocar seno de x elevado ao quadrado. É comum também a gente escrever assim, ó, quando a gente está elevando ao quadrado, elevando uma potência, uma função trigonométrica, a gente faz assim, ó, 2. Aí tá vendo esse quadrado aqui? Não é o x ao quadrado, é o seno de x ao quadrado. Então a gente coloca seno ao quadrado de x. Observe que a função f composta com g é uma e a função g composta com f é outra. Certo? Então, em alguns casos, eu posso definir ambas. Então, isso aqui, nesses dois exemplos aqui, eu tenho funções compostas. Então, só que aqui nesse segundo caso aqui, quando eu fiz a g composta com f, qual é a função de dentro? A função de dentro aqui é a função f, certo? Ou seja, é o que vai ser feito primeiro. Como assim o que vai ser feito primeiro? Você tem lá um valor de x. Aí, primeiramente, o que vai ser feito? Vai ser calculado o seno deste número. Seno de x, ou seja, aplica-se primeiro a função f. Depois que é calculado o seno, aplica-se a função g. Então, o seno de x, o seno de x vai ser aplicado na função g. Então, vai ficar 2 vezes seno de x elevado ao quadrado. E aí, eu tenho esse caminho aqui da composição de funções. Então, esse caminho aqui vai pegar, que pega do x e leva até o 2 seno de x ao quadrado. Então, esse caminho aqui vai ser o quê? Vai ser a g composta com f. Ok? Então, aí nós temos exemplos de funções compostas. Bom, aí vocês podem me perguntar o seguinte, dá mais alguns exemplos de funções compostas. Opa. Ou seja, onde mais que eu posso aplicar a regra da cadeia? Outros exemplos. Por exemplo, se você tem aqui uma função vou dar direto à regra da função. Uma função f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Neste exemplo, eu tenho uma composição de funções. Qual é a função de dentro? A função de dentro, que é o que é feito primeiro, né, com o valor de x, é x ao quadrado menos 1.
Observa, essa função aqui funciona do seguinte modo. Você tem o valor de x, aí passado o valor de x é calculado x ao quadrado menos 1, e depois é calculada a função de fora, a raiz. Certo? Então daqui, ó, esse caminho todo aqui é a função, neste caso aqui, a função f. Mas a função f já é uma função composta. E você tem a função de dentro, que é a x ao quadrado menos 1, e a função de fora, que é a raiz de x. Vejamos um outro exemplo, um exemplo 2 aqui. Por exemplo, g de x igual a exponencial de seno de x. Isso aqui também é uma função composta. Qual é a função de dentro? A função de dentro, que é a que você calcula primeiro, é a função seno de x. A função de fora é a função exponencial. Neste caso aqui, olha só, é feito o seguinte. Você passa o valor x, você vai calcular primeiro a função de dentro, que é o seno de x, e depois você vai calcular a função de fora, que é a exponencial de seno de x. Ok? Então, isso aqui também é uma função composta. Então, todos esses exemplos aqui que eu mostrei são exemplos de funções compostas. E para derivar uma função composta, você tem que aplicar a regra da cadeia, que é a regra que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a regra da cadeia. Regra da cadeia. Então, vamos considerar o seguinte. Considere f uma função composta de h composta com g, definida por f de x igual a h composta com g de x. Certo? Ou seja, f de x vai ser h de g de x. Então, como que eu vou derivar? Então, a nossa função f' de x, que vai ser o quê? Vai ser a h', vai ser a derivada, né? Vai ser a derivada de h de g de x. Ela vai ser dada do seguinte modo. Vai ser h', a derivada, né? h' de g aplicada em g de x, vezes g' de x, que é o que a gente fala. É a derivada, a função de fora é a função h, a função de dentro é a função g. Então, é o que a gente fala, é a função de fora, ou seja, h' aplicada na função g, vezes a derivada da função de dentro. Vamos ver um exemplo aqui. Então, um exemplo aqui é o seguinte. A nossa função é f de x igual a x ao quadrado mais x menos 1, elevado ao cubo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou derivar? O meu objetivo aqui é encontrar a f' de x. Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho duas funções. A função de dentro é x ao quadrado mais x menos 1. Então, ou seja, a função de dentro, que eu vou chamar de g, então g de x, que é o que faço primeiro, é x ao quadrado mais x menos 1. E a função de fora, que eu vou chamar de h, ela faz o que a função de fora? A função h, ela faz x elevado ao cubo. Então, por isso que a composição h bola g, ou seja, composta de h com g, vai ser h de g de x, que vai ser o quê? H não é x ao cubo? Então, no lugar de x, você vai pôr a g. Então, vai ser g de x ao cubo, que vai ser igual a quê? A x ao quadrado mais x menos 1 elevado ao cubo.
E como que vai ficar então essa derivada? Então a derivada, a f' de x, vai ser como? Vai ser dado por esta regra aqui, ó, vai ser a h' de g de x, ou seja, a h' levada na função g de x, vezes a g' de x. Mas quais são essas derivadas? A função g de x é g de x igual a x ao quadrado mais x menos 1. É a função de dentro. Então, a g' de x é só você derivar. Vai ficar 2x mais 1. A h de x é x ao cubo. Então, a h' de x vai ser 3x ao quadrado. Aplicando isso aqui na regra da cadeia, então a derivada f' de x vai ser igual aqui. Qual que é a derivada h'? H' é 3x ao quadrado, não é isso? H' de x, não é 3x ao quadrado? Então vai ficar 3, só que no lugar do x vai ser a g. Qual que é a g? X ao quadrado mais x menos 1, elevado ao quadrado, que é a h'. Entenderam? Ou seja, isso aqui que eu coloquei aqui entre parênteses é a g, ó, a g de x, ou seja, é a derivada da função h na g, vezes a g'. Qual que é a função, a derivada da g, a g'? É 2 vezes x mais 1. Tem que pôr parênteses aqui. Então, essa aqui é a aplicação direta da regra da cadeia. Então, não confunda aí a regra da cadeia. A regra da cadeia é uma regra utilizada para funções compostas. A regra da cadeia é uma regra utilizada para derivar funções compostas. No próximo vídeo eu vou resolver alguns exemplos, né, que foram pedidos aí no fórum. Espero que todos assistam, que gostem desses vídeos.